Você deve conhecer toda a questão da frota. Houve muitos inconvenientes e a Espanha está muito dividida, com vários problemas. A volta ciclística da Espanha, eventos esportivos nos quais foram sabotados, com essa questão de que a Palestina são os mocinhos, que Israel são os vilões que estão massacrando, que estão sacrificando todos os membros da Palestina, os palestinos. Sempre, mulheres, crianças, nos fazem parecer o diabo, mas não é verdade. Analisando a história, muitos espanhóis, inclusive eu, somos muito ignorantes. Quem melhor que você para explicar o conflito entre Israel e Palestina? Até que ponto? É verdade tudo o que a mídia está nos contando e o que não está. Porque o caso da flotilha na Espanha foi muito exagerado, com Barbie, Gaza e CIA. Acho que essa é a primeira confusão, né? Pensar que esse é um conflito entre Israel e algo chamado Palestina. O conflito está concentrado em Israel e na organização radical Hamas. É verdade que eles têm apoio da sua população, da maioria da população, de acordo com todas as pesquisas, inclusive pesquisas de saúde. Então pode-se dizer que o Hamas realmente representa muito do desejo do que nós chamamos de população palestina. Na minha opinião, não existe um povo palestino como tal, mas sim clãs, tribos, porque o mundo árabe sempre funcionou por tribos. E só foi até o século XX que, por causa dos colonialismos da Inglaterra e da França, começaram a ser criados países artificiais. Após o Tratado Sykes-Picot, começaram a surgir países como a Síria, ou seja, essas duas potências se reuniram, pegaram o mapa do Oriente Médio e disseram: bom, a França quer as rotas do petróleo, eu quero esses poços de petróleo. Vamos criar um país chamado Iraque, e você fica com outro chamado Síria. E começaram a inventar países. Um desses lugares que inventaram foi o que chamaram de Mandato Britânico sobre a Palestina. Não por existir um país chamado Palestina, mas porque esse nome era usado como referência geográfica desde o Império Romano. O que aconteceu? O quê? Com o tempo, para os árabes, quando o Estado de Israel foi criado, isso foi muito difícil para a psique árabe, porque na mentalidade do Islã, os judeus, assim como os cristãos e todos aqueles que não estão no Islã, não podem ter, digamos, autodeterminação nas terras do Islã. Naquela época, os muçulmanos haviam controlado a região por cerca de 5 séculos no Império Otomano. De repente, os judeus libertaram nossa terra, que antes se chamava Judéia, antes de Palestina. Os judeus voltamos para nossa terra depois dos grandes, e isso causou um curto-circuito na mentalidade do mundo muçulmano. Como é possível que os judeus, que na mentalidade islâmica eram tratados muito mal, agora sejam redimidos? Não acredito que o Islã nem perca para a ideia da Bíblia hebraica, que também é do Antigo Testamento. Não pode ser. Então começaram a criar narrativas para tentar minar Israel. E uma dessas narrativas é a criação de um povo chamado palestinos. Reuniram suas tribos e disseram: agora vocês são palestinos. É uma nacionalidade que começou nos anos 60, em meados dos anos 60. Agora, essa guerra especificamente. A questão da faixa de Gaza. Só para que as pessoas entendam, a organização terrorista Hamas, que são radicais islâmicos, tem sido como o Estado Islâmico. Já passaram por crises piores. O que vimos em 7 de outubro mostra que eles não perdem um país. E esse é um dos tantos erros que se concebe no Ocidente. Que quando você vê na volta de Bilbao pessoas indo atacar ciclistas e vão com a bandeira palestina, essa não é a bandeira do Hamas, é uma bandeira do Fatah. Isso não tem nada a ver. Estão confundindo as coisas, pois acreditam que os palestinos querem um país, mas o Hamas não quer isso. Em nenhum lugar de todos os seus documentos de Constituição e sua Carta Fundacional, eles pedem um país. O que eles querem? A destruição de Israel, depois de vocês que assistem, e do Ocidente. Então, o que acontece é que Gaza foi uma região que foi governada pelo Egito durante muitos anos. E um parêntese aqui, porque os palestinos, os habitantes de Gaza, nunca pediram um país quando estavam sob o regime do Egito. Ou seja, não disseram que o Egito os ocupava durante todas aquelas décadas em que estiveram lá. Por quê? Porque o problema não é a autodeterminação que eles tenham. Quando Israel, em longa guerra com o Egito, tomou Gaza, surgiram os problemas e a vontade de libertar Gaza. Ou seja, o problema sempre foi a presença judaica. No ano de 2005, Israel entregou Gaza para esse povo chamado os Gazatinos, esse gentílico. Era esperado, pois essa foi a narrativa vendida no Ocidente por muito tempo.
Diziam: para haver paz, os israelenses precisam ceder território aos radicais islâmicos. Essa é a receita para a paz. Se derem território, eles terão seu país palestino. Israel seguiu um mau conselho e, em 2005, entregou a faixa de Gaza para eles. E a consequência disso não foi a criação de um país palestino utópico como um Mônaco dependente, né? O que foi criado foi um Afeganistão, o Hamastão em Gaza, e essa é a guerra que explodiu na nossa cara no dia 7 de outubro, quando simplesmente cruzaram a fronteira durante algumas horas e cometeram o pior ataque terrorista documentado no século XXI. Sabe quantas pessoas morreram aproximadamente? Sim, cerca de 1.200 pessoas israelenses em um dia. E para que vocês tenham uma noção, na Espanha, o conflito da Euskadi Tascatasuna dos anos 60 até sua dissolução morreram ao longo dessas décadas. Foram cerca de 830 pessoas. Durante todas essas décadas, Hamas em um dia tirou a vida de 1.200 pessoas. E eu, por isso, gostaria de saber a opinião de algum espanhol. Se ele tem os pés no chão, o que o governo espanhol deveria fazer? Se um grupo entrasse, não sei se devo chamá-lo de Euskadi Tascatasuna ou outro grupo radical, para sequestrar 300 pessoas, mais ou menos 1.200 pessoas. Que, a propósito, Israel, somos bem menores em proporção. Se fosse proporcional, matariam dezenas de milhares e sequestrariam milhares de pessoas. O que a Espanha deveria fazer em um caso assim? Pedro Sánchez veio a Israel e falou enquanto nossas vítimas ainda estavam sendo incineradas pelo Hamas. Chamou Israel de nazistas, então os comparou aos nazistas, certo? No fim do mês, ele impôs embargo de armas a Israel, impedindo o país de se defender na guerra contra o Hamas. Também houve guerra com o Líbano e Iêmen, 7 frentes e 8 tanques. Graças a Hashem, que nos deu e dá força, vencemos todos os frontes. Não há mais nenhum em que lutemos com força. Mas Pedro Sánchez decidiu justamente tentar amarrar Israel. E essa é, para mim, a incoerência política. Eu entendo que ele faz isso para sua sobrevivência, depois de todos os casos que tem sobre ele. Mas a política da Espanha é outro assunto. Mas isso se confunde muito com a reação que Israel deve ter tido, que foi muito criticada. Mas é que, o que deveríamos ter feito se não defender nossa própria família? O que aconteceu para que isso ocorresse? Ou seja, por que isso pôde acontecer? Como conseguiram pular aquela cerca e entrar de uma forma tão flagrante? O que realmente falhou? Essa é a dúvida. Se é que algo falhou, porque talvez nada tenha falhado e foi só uma coincidência. Não, isso ainda está em investigação, mas provavelmente será separado em alguns anos. E saberíamos se algumas pessoas terão que pagar até mesmo penas por isso. Acho que deveriam ser presos por essa negligência. É surpreendente, como você disse, que um país com um serviço de inteligência, quer dizer, é impressionante. Tanto que até dizem rumores, piscadinha, piscadinha, que estão grampeando o Pedro Sánchez, sabe? Você coloca as mãos. Ah, me conta tudo. Então, como é possível que esse país, bem tudo, não conseguiram prever que ia acontecer todo esse ataque? A verdade é que sim, já se sabia dos dados. O problema não foi a falta de segurança ou informação, e sim a interpretação dela. Porque você pode ter todos os dados, por exemplo, que milhares de chips sim foram ativados naquela mesma manhã, ou seja, muitos sinais que indicavam que algo ia acontecer. Como é que o sistema de segurança, como o EJRS e tudo isso, não foi acionado? A razão é a interpretação. Durante muitos anos se pensou que se o Hamas, ou em geral o islamismo radical, se você o mantém em um status de boa economia, o mantém suficientemente satisfeito, eles não vão se voltar contra você, porque acreditam que há uma correlação entre ter uma boa economia e não haver guerra. Mas eles não entenderam nada. No Islã, a economia não importa, sabe? Por exemplo, a família Bin Laden era bilionária, que Osama Bin Laden queria atacar tudo o que era importante. É a causa islâmica dele contra o Ocidente, o grande Satã, e a força dessa narrativa. Porque não existe uma correlação entre estar em uma boa situação econômica e a paz. No islamismo isso não existe. Justamente os ricos, os milionários do Hamas, são os líderes do Hamas e são eles que impulsionaram a guerra.
Então foi um diagnóstico errado do que o inimigo iria fazer. Parêntese. Durante setembro de 2023, também no mês anterior a setembro de 2023, houve muitas manifestações dos habitantes de Gaza na fronteira de Israel por causa da pressão internacional. Além de lançar gás lacrimogênio para tentar nos empurrar para trás, nada foi feito. Então, falava-se de manifestações com 40 mil pessoas. Acreditava-se que elas apenas vinham, protestavam e iam embora. Explodiu na nossa cara. Também quero dizer isso a quem nos assiste no Ocidente. Obrigado. Por que você acha? Você tem muito mais conhecimento do que eu, claro, e sabe muito mais sobre a pré-história de Israel e em nível geopolítico. Por que você acha que a Espanha é tão contra Israel e a favor da Palestina? Além de servir como meio de distração, que vantagem a Espanha pode obter ao se opor a Israel? Eu imagino que no caso da flotilha, se acontecer alguma coisa com alguém da flotilha, se um espanhol por acaso tropeçar e cair, qualquer coisa que depois pudesse ser manipulada e usada para culpar vocês, ou um infarto que alguém tem porque ficou nervoso sem que vocês tenham feito nada e iam acabar culpando vocês. Vocês não deram os remédios, não sei o quê. Aqui chegaram a dizer, você deve saber quem é Barbie Gaza e companhia, que foram maltratados, agredidos, vilipendiados. Vocês fizeram de tudo com eles, mas eles estão ilesos e em todos os programas de televisão espanhóis. Você diz, mas onde estão os hematomas? Eles não têm feridas, não têm nada. Por outro lado, algumas comparações nas redes sociais mostram reféns palestinos na Palestina magros, feridos e destruídos. Você compara e questiona como o espanhol médio pode ser tão obtuso a ponto de acreditar que os israelenses são os vilões. O que vocês fizeram de errado? Se defender? Não entendo o que vocês fizeram de errado. Não faz nenhum sentido. Por exemplo, o caso que você mencionou é literalmente só aplicar lógica. Israel enfrenta uma situação diplomática em que qualquer erro pode levar a condenações, rompimento diplomático e impacto econômico. Que lógica eles veem para que Israel faça algo contra influenciadores que justamente prejudicaria ainda mais a imagem de Israel? Não faz sentido, mas eles precisam de uma narrativa. O que me incomoda, vou ser sincero, é que como judeu temos uma longa história de mitos. Sobre nós, sempre disseram que temos chifres, envenenamos poços e bebemos sangue de bebês. Olá. Mas por isso para mim não importa muito o que dizem sobre mim. O que me incomoda é que essas pessoas fiquem do lado do Hamas, que comecem a apoiar mais
Algo que me incomodou foi ver um desses influenciadores na Espanha dizendo: bom, antes eles postaram uma foto nas redes sociais anotando os números dos advogados nos braços. Não sei se você viu. Então, quando o exército israelense nos pegar, esses são os números dos nossos advogados. E eles escrevem isso no braço. E para um judeu, ver números nos braços é uma simbologia que lembra o Holocausto. Então, é como se estivessem zombando, uma espécie de reflexão tentando pegar o sofrimento judeu e aplicá-lo a eles mesmos. Eles têm influência nas redes sociais. Nas notícias diziam que a estadia deles em Israel, os 2 dias que ficaram com o... sabe? Por terem violado um bloqueio marítimo durante a guerra, diziam, foi uma experiência, muito Auschwitz. Estão vendo? Está sendo comparado? Não sei se todos conhecem Auschwitz. Pesquisem na internet e vejam sua documentação. Matavam milhares diariamente em câmaras de gás. Então, essa comparação é tão absurda. Então, o que vejo é que se trata de pegar o sofrimento de Israel e tentar se apropriar dele. Por quê? A nível, já colocando meu chapéu de rabino, se é esse o termo, propósito, porque no wokismo, assim como no progressismo, como eles já não têm ideias, não têm uma religião, né, tem um vazio, então precisam adotar uma narrativa, sentem essa culpa. Como dizem, não, bem, nós somos, no caso dos espanhóis, e como a Espanha há 500 anos conquistou outro lugar, devo me culpar porque meus tataravós foram colonialistas e lutar contra supostos colonialistas. Então lutaria contra Israel. Mas não somos colonialistas. Mas então toda essa culpa que eles têm vão tentar aplicar aos outros. Resumindo, falam, já que somos os maus, vamos nos apropriar do sofrimento alheio. É como uma cleptohistória. É o fenômeno que ocorre com Barbie Gaza e outros que ainda rendem bom dinheiro. Acho que ela entrou agora em um reality show. Querem pôr ela em um reality show. Já souberam que ela tinha, antes de acontecer tudo isso da flotilha, ela tinha uns albergues ou algo assim, uma espécie de chalés em condomínios de férias, de luxo, de super luxo, que ninguém entendia como ela conseguia manter. Se ela é funcionária pública e o marido dela é policial local. Ou seja, eles têm um salário normal e ficou tudo meio no ar. De onde veio o dinheiro? Claro, porque ela é influenciadora, mas também não era uma influenciadora. Agora sim, claro, com tudo isso que aconteceu, sim. Mas antes, ninguém conhecia ela. Não era como se fosse uma influenciadora famosa. Ninguém conhecia ela antes. Só os 4 que a seguiam. Agora ela é extremamente famosa e está em todos os lugares. Ela contou em um programa, porque ainda participa deles, né, de que isso é muito feio, que roubaram o telefone dela, vazaram, desculpa, o número de telefone dela, e agora todo mundo está ligando para ela e tudo mais. E o apresentador disse para ela, poxa, isso é muito ruim, você foi denunciar? E ela disse, pois é, não, é que eu não consegui, porque claro, se eu nem consegui ver minha família, acabei de chegar após ser sequestrado por Israel e estou apenas nos estúdios de televisão, ainda não tive tempo de denunciar. Mas estamos loucos. Você diz que foi maltratada por Israel, agredida, insultada, roubaram seu telefone e publicaram nas redes sociais. Não vai denunciar a polícia nem aos programas de televisão? É surreal, Jacobo. E na Espanha você nem imagina até onde vai. Por isso eu te agradeço muito mesmo, de verdade, por estar aqui esta noite. Você não imagina a quantidade de gente na Espanha que está convencida de que vocês são os vilões e que estão constantemente eliminando mulheres, crianças, bombardeando hospitais. O que podemos dizer sobre isso? Justamente é como eu estava te dizendo. Olha, não sei se você é uma pessoa de fé ou se quem está nos assistindo é uma pessoa de fé. A diferença entre esse grupo de pessoas é justamente que eles não têm certeza. E por isso é como eu escrevi um artigo ontem sobre esse tema, que é como uma nova religião, onde precisam é a religião do vitimismo. Como funciona? Como essas pessoas, na verdade, não têm causa, suas vidas são muito miseráveis, precisam de algo além de se apegar a alguma crença. Então, o único que os manteve vivos durante esses 2 anos é falar sobre o que os feriu. Por quê? Porque eu não sei se algum de vocês já esteve em um jogo de futebol ou em algum estádio. Quando as pessoas vestem a mesma camisa e gritam o mesmo canto, é uma sensação que vem do ser humano da antiguidade, que é sentida de forma muito profunda. Essas pessoas finalmente encontraram um nicho onde gritam genocídio, genocídio, qualquer coisa que inventem e finalmente se sentem parte de uma tribo. Então é muito difícil se separar.
E a única forma de a ideologia deles se perpetuar é se o sofrimento dos habitantes de Gaza se perpetuar. Porque se houver sofrimento em Gaza, eles têm uma desculpa para sair dizendo genocídio, genocídio. Obrigado por isso. Agora que há cessar-fogo, eles estão nervosos. Como pode isso acontecer? Acabou a residência deles, acabou a narrativa deles. Então, o que acontece é que se você faz com que o Gazawi seja sempre a vítima, não importa se é um grupo terrorista ou não, é preciso ser imune a críticas. Mesmo que tenham cometido o pior massacre e atentado do século XXI em termos de documentação. Não importa o que façam, os Gazawis não podem ser criticados. Por outro lado, eles precisam que Israel seja sempre o vilão, porque precisam lutar contra Israel para sempre, ter sua identidade e suas bandeiras. Palestina livre e tudo isso. Por isso eles mantêm uma narrativa ignorando os fatos. Você pode mostrar que não há genocídio e que a população de Gaza cresceu, que Israel fornece ajuda humanitária, que Israel faz corredores humanitários, que Israel determina zonas para que a população civil corajosa não seja afetada. Israel rouba o show humanitário do Hamas e assim por diante. Ou seja, imagine um genocida se apropriando desse show. Imagine Hitler na Segunda Guerra Mundial dizendo aos judeus: bem, judeus, reconstruam seu país judeu. É psicodélico, não tem como isso ser um genocídio. Mas para a narrativa deles, para que possam continuar tendo sua experiência de identidade, precisam que Israel seja sempre o vilão. Aliás, Israel não é o único antagonista, o espanhol também é. Pessoas que têm sua identidade bem definida, seja apegadas à hispanidade, ao catolicismo ou a alguma identidade sólida, também se tornam antagonistas justamente por esse mesmo fenômeno, porque não conseguem conceber que não seja essa ideologia que os guia. Justamente por isso vemos que há pessoas que estão separadas de pessoas como Pedro Sanches, ou justamente pessoas que têm valores sólidos. E isso me chamou a atenção e preocupou. Eu não tenho, vamos ver, tenho muitos amigos de diferentes religiões e, bom, eu não sou crente em um Deus propriamente dito. Respeito todas as religiões. Na verdade, na minha própria família há diferentes religiões e eu respeito todas elas. Eu acredito no universo, vamos dizer assim. É o nome que eu dou para Deus, vamos colocar dessa forma. Mas me preocupou muito que na Espanha há uma população israelense apegada, acho que é a religião. Me corrija se estiver errado e desculpe a ignorância. Muçulmanos, não. Judeus? Não, desculpe, judeus. Os israelenses são judeus, não é? Desculpe minha ignorância. Em Israel, a maioria dos israelenses são judeus, mas há cerca de 20% de árabes, que em sua maioria são muçulmanos. Esse é um dado curioso, porque a gente pensaria, se querem fazer um genocídio de árabes, por que não começam com os que estão aqui e não aqui? 1/5 da população é árabe e está no parlamento israelense. Eles estão na educação, estão na política, estão na academia, em tudo. Então acho que a narrativa fica processada. Mas sim, também há muçulmanos em Israel, mas a maioria é judia. Nesse caso, então, eram judeus. É um vídeo aqui na Espanha de um lugar, talvez restaurante, eu não me leve muito a sério, não lembro direito. Uma casa de israelenses, de judeus e espanholas dessas com cabelos estranhos e tal. Tinham pintado genocidas, não sei o quê, em pessoas que vivem na Espanha, israelenses que moram na Espanha há muito tempo, que não tinham feito nada, que não tinham nada a ver, que simplesmente eram judeus e estavam sendo marcados. Como quando Hitler estava no comando. A vizinha israelense, falando espanhol perfeito, dizia: não fizemos nada, por que você nos marca? Você não sabe que ocorre um genocídio? E o que isso tem a ver comigo? Ela, uma espanhola de cerca de 20 anos, dizia que ia queimar a própria casa. Mas como assim? E a israelense grava dizendo: amanhã vou pintar isso. E dá para ver como na Espanha as pessoas são tão obtusas que, como dizem que há um genocídio, atacam israelenses que vivem na Espanha, que são judeus e que pouco ou nada têm a ver com isso. Nem uma bala dispararam. Para o bem ou mal, vivem em Madrid. Como se combate isso, Jacob? Muitas vezes, aqui na Espanha, não sei como abordar isso ou fazer as pessoas verem a realidade dessas questões. Eu também não sei. Eu também não faço a menor ideia de como é possível continuar sustentando essa narrativa. Na Espanha fizeram grafites sinagogas. Não era sinagogas mesmo? Pode ter relação com Israel, claro, por ser o país dos judeus, mas trata-se de uma entidade espanhola local. E vão lá e fazem grafites, vão lá e fazem o que você disse. Eles marcam produtos. Por exemplo, não sei se você sabia que na Espanha tiveram que criar um aplicativo para poder ver quais produtos são feitos em Israel, boicotá-los e não comprá-los.
Eles vão ao supermercado e escaneiam. Isso é nazismo. Sabe como os nazistas marcavam os judeus? Eles colocavam uma estrela amarela para saber quem era judeu e os discriminavam. A estrela amarela é o que você está dizendo. Eles indicam negócios e produtos. É tão grave que em Jerusalém, há cerca de um mês, um pouco mais, houve um atentado terrorista, onde 12 árabes palestinos saíram e começaram a metralhar pessoas em uma estação de ônibus. Pessoas inocentes, incluindo o espanhol Yaakov Pinto. O que estão fazendo? Vocês têm sangue? E na Espanha, em Melilla, me parece que foi... Tentaram fazer um minuto de silêncio pela vítima, porque era um cidadão espanhol que não tinha nada a ver com o exército, nada. E no minuto de silêncio em Melilla, saíram com bandeiras da Palestina dizendo genocídio, genocídio, entende? É tão voraz. É isso que é judeofobia. Não encontro outra explicação para isso. E o que também me preocupa dizer ao público é que o judeu costuma ser o canário na mina. Usavam um canário na mineração como analogia para medir o oxigênio restante. Quando o canário caía, todos saíam da mina, pois faltaria oxigênio. Sempre costuma ser que quando se ataca o judeu, quem são os próximos a cair? Não judeus. Sempre que judeus foram perseguidos na história, logo depois também foram alvo os não-judeus que discordavam do regime. Então, o que se conclui disso? Por que você acha, Iacó, que existe tanto ódio em geral ao longo da história? Já vimos isso na guerra com os judeus, com Hitler. Por que você acha que existe tanto ódio, medo, não sei como explicar, aos judeus? O que vocês têm para que outros sintam isso? Evidentemente, eu amo todo mundo e vocês já sabem como eu sou, quem me acompanha no canal e nas redes sociais há algum tempo. Por que tanto medo e tanto ódio ao sionismo ou aos judeus? O que vocês têm de tão ruim? Porque eu te conheço, te conheci há pouco tempo, mas você me parece uma pessoa totalmente normal. Conheço judeus há anos na Espanha e são pessoas encantadoras. Não conheço 200 judeus, mas conheço 3 ou 4 pessoas, todas encantadoras, não é? Por que esse ódio contra vocês? No mundo todo, quero dizer. E eu gostaria, para aqueles que leem um pouco sobre literatura, Shakespeare, ele teve uma obra chamada O Mercador de Odessa, que na peça O Mercador de Odessa, um dos personagens é Shiloh, o judeu. E como era representado Shiloh? Quem estudou as obras de Shakespeare? Com nariz, unhas e pés grandes. Quando ele subia ao palco, o público jogava tomates e gritava, judeu! Vocês sabiam que quando O Mercador de Odessa foi escrito, a Inglaterra estava há 300 anos sem judeus? As pessoas que jogavam tomates no personagem Shiloh nunca haviam visto um judeu, nem seus ancestrais, pois não havia judeus na Inglaterra naquela época. Mas por que esse estigma? Pois Shiloh, nessa peça, tem um diálogo e diz, e é exatamente o que você acabou de dizer. Exatamente assim ele diz, acaso nós não adoecemos, assim como os cristãos também adoecem? Se nos ferirem, não sangramos. Se morrermos, não morrem também. Ou seja, às vezes somos seres humanos. Mas o que assusta tanto? Tema bastante estudado, com várias teorias já levantadas. A que eu gosto é que os judeus representam uma ideia que costuma ser muito desafiadora. A autoridade. O povo judeu é uma nação. O povo de Israel, que nasce de uma revolução de escravos contra um regime. E assim saímos para a liberdade. É o relato do Êxodo, ou seja, o fundamento da saída do Egito é o que sempre impulsionou os judeus. Por exemplo, quando os gregos conquistaram Israel, os macabeus, judeus, lutaram para libertar o país. Porque não permitimos essa ideia de totalitarismo. Se Roma chegou, nós judeus tentamos lutar contra Roma, mesmo sendo o maior império, a liberdade é mais valiosa. Porque a saída do Egito é como o coração de como nasce a nossa nação. Ao longo da história, o judeu criou ideias desafiadoras. Yeshua, também judeu, desafiou o templo. Por isso, ao citar Yeshua, vejo uma ideia revolucionária. Karl Marx cria a ideia de que existe uma injustiça social, há o capitalista, o proletariado, e tem que haver uma luta. Eu não acredito no comunismo e acho que o marxismo destruiu o mundo, mas entendo que é uma ideia que desafia. O judeu sempre representou ideias desafiadoras, assim como o sionismo, que surge para desafiar, rejeitar colonialismos e libertar nossa terra.
Se aqui fomos invadidos, o Islã invadiu aqui, os britânicos invadiram aqui, todos esses impérios, e o povo que é originário daqui libertou. É uma ideia que desafia os impérios. É uma ideia difícil para aqueles que querem totalitarismos. Então acho que é por isso que muita gente não gosta que o judeu tenha uma ideia de liberdade. É uma ideia que, por alguma razão estranha, combina muito com a minha filosofia de vida. Eu gosto muito da liberdade, do respeito mútuo, que cada um possa fazer e desfazer livremente o que quiser, desde que não faça mal aos outros. E, acima de tudo, o respeito que Israel realmente tem, muitas vezes é manipulado, especialmente na Espanha, onde exageram, manipulam e distorcem. A tal ponto que muita gente, extremamente obtusa, fica só com a manchete. É genocida. E em que isso acaba resultando? Outro dia eu estava assistindo a um jogo de futebol da primeira divisão aqui e não sei em que minuto foi, jogaram bolas de tênis e surgiram bandeiras da Palestina, obrigando a paralisação do jogo. Por que motivo? Na verdade, existe uma lei na Federação de Futebol que, se isso acontecer outras vezes, a partida é suspensa. Isso gera muitos problemas económicos. Aconteceu só uma vez, mas já saiu em todos os meios de comunicação. O que a Espanha ganha, por exemplo, né, nesse caso, apoiando a Palestina com pessoas como Barbie Gaza, como a Flotilha, como Ada Colau, como o outro, naquele que você mencionou, que veio dizendo que isso era como entre Guantánamo e Auschwitz, que foi muito criticado. Aqui na Espanha teve gente que pensa como eu, que criticou ele, mas criticou mesmo, falando, claro. Mas como é que você pode se comparar, tendo ficado só 4 dias, estando... Alguém realmente acredita nisso? E na Espanha? Agora mesmo as pessoas estão tremendamente divididas e brigam por situações como a de Israel e Palestina, quando aqui temos problemas, todos os existentes e os que existirão.